Bom dia, meus irmãos. Motivo de grande alegria estar aqui novamente com vocês no nosso querido IDV. Hoje o cenário mudou um pouco. Eu estou aqui em viagem a Mossoró, mas aí estou gravando aqui no hotel. Mas não deixaria de participar desse momento que para mim é extremamente precioso, que é um momento realmente do IDV, que é o momento onde nós podemos nos aprofundar, o momento onde nós podemos compartilhar da palavra de Deus, tá bom? Então, motivo de grande alegria estar aqui novamente para poder falarmos sobre as Escrituras. E o assunto que me leva ao dia de hoje para nós conversarmos é o assunto do novo céu e da nova terra. Tivemos aí aula de Digão, aula de pastor Zafá, falando sobre esses temas, da eternidade. Digão falando sobre o estado intermediário, pastor Zafá falando sobre a questão do juízo final, e me foi incumbido esse tema, que é o tema do novo céu e da nova terra. E para nós começarmos esse assunto, eu queria que os irmãos abrissem as Escrituras em Apocalipse, capítulo 21, e aí nós vamos ler até o capítulo 22. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos tentar dar explicações sobre esse conceito chamado de novo céu e nova terra. Então assim diz as Escrituras, a minha versão é a versão NVI, e assim diz, no verso 1, Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, a gente precisa retornar a Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão céus e terra é uma expressão que no hebraico designava a tudo aquilo que foi criação de Deus, e a criação de Deus de um modo geral, não só a criação concreta, real, onde nós podemos aqui pegar um celular, uma camisa, mas a criação de uma maneira geral, inclusive as coisas celestiais, A gente sabe pelo apóstolo Paulo que existem principados e potestades nas regiões celestiais. A gente sabe que antes do ser humano ser criado, existiu uma batalha em Apocalipse capítulo 12, onde Satanás foi expulso do céu e veio a habitar na terra, e Deus criou lá o Jardim do Éden, aquele lugar separado, e meio que o diabo, através da serpente, infiltrou-se no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden ele tentou o homem, o homem que eu falo é categoria, homem e mulher, e aí depois dessa tentação, e o homem cedeu, pecou, então houve a queda, a degeneração de toda a humanidade. Quando houve essa alteração dessa matriz existencial, houve alteração de todos os seres humanos subsequentes, Nós fomos concebidos em pecado, Assim diz as Escrituras. Então Deus criou os céus e a terra. Essa expressão designa tudo, absolutamente tudo, o universo das coisas criadas de forma material e também das coisas criadas de forma imaterial, Então Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus. A palavra em hebraico ali, barar, designa a criação também do nada, ou seja, existiu nada e Deus trouxe à existência todas as coisas absolutamente do nada. Então, do nada, Deus criou todas as coisas. O eterno, o que habita desde sempre,
o eu sou que sou, o grande eu sou, quando absolutamente nada existia, ele trouxe à existência todas as coisas, tanto as coisas materiais como imateriais. Então, no verso 1 nós vemos aqui que ele faz esse trocadilho. Então vi novos céus e a nova terra, né? Fazendo esse trocadilho com a ideia de Gênesis capítulo 1, onde Deus criou os céus e a terra. E aí, aqui a gente vê uma total descontinuidade, né? Mas não uma descontinuidade histórica, né? Porque nós fazemos parte desse Gênesis capítulo 1 e verso 1, né? Fazemos parte dessa história, dessa criação inicial de Deus, desse percurso onde ocorreu a queda, onde Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, e vamos fazer parte dessa continuação linda que é essa vinda desse novo céu e dessa nova terra, né? Então, vi novos céus e a nova terra. Quem está falando isso é o apóstolo João, aquele mesmo que Jesus se dirigiu em seus últimos momentos, dizendo: esta é tua mãe com Maria, e Maria, este é o teu filho com João, né? O famoso e conhecido como o apóstolo amado, né? Então, aqui João, exilado na ilha de Patmos, teve a visão do Apocalipse, e lá nessa visão João fala, né, que aí ele viu novos céus e nova terra, né, uma nova habitação de tudo, dando continuidade histórica, havendo essa descontinuidade de ter um novo céu e uma nova terra, mas não uma descontinuidade histórica, mas havendo essa continuação histórica dos novos céus e a nova terra. E quando a gente fala de novos céus e nova terra, nós nos remetemos à grande pergunta: o que é o novo céu e essa nova terra? E aí muitas vezes a gente não sabe como explicar essa situação. Mas essa situação, meus irmãos, ela é explicada de maneira como a própria Escritura nos expõe que seja, né? Quando a gente fala de céu e inferno, a gente sempre remete popularmente, né, principalmente popularizado por Dante Alighieri no seu livro A Divina Comédia, a questão de que o inferno é lá embaixo, né, e o céu é lá em cima. Mas hoje a observação básica, né, da astrofísica, né, existe a Estação Espacial Internacional, onde lá já foram tiradas mais de 50 mil fotografias, né, do espaço, e a gente sabe que se a gente direcionar para cima um foguete, né, e andar 400 quilômetros, nós não vamos parar no céu, propriamente dito, né? Nós vamos parar no espaço sideral, e de lá nós vamos ver a Terra para baixo, em formato esférico, né? E vamos olhar para o lado, vamos olhar para o outro, vamos olhar para cima, aquela imensidão do universo, e a Terra está lá embaixo, né? Então, nós temos esse conceito errado de que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo, né? Quando tanto o céu quanto o inferno são estados dimensionais, né? Que aí são criados por Deus e existem em outra dimensão, né? E aí, Deus, dando essa revelação ao apóstolo João, João diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, tudo aquilo que foi criado, e a primeira terra, tudo aquilo que também foi criado, tinham passado, e o mar já não existia. Ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então fica claro, através desse versículo 2, que esse novo céu, essa nova terra, não será algo que nós vamos encontrar, né? Mas vai ser algo que vai nos encontrar, né? Desce dos céus, dessa dimensão do céu, né? Da parte de Deus, aqui para onde nós estamos hoje, né? Que é uma terra, mas que será uma nova terra, né? Hoje, quando morremos,
nós temos o estado intermediário, né? O chamado seio de Abraão, para quem morre com Cristo, e tem o inferno, né? O seio de Abraão é um lugar intermediário, que ainda propriamente não é o céu. Quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse, quando ele vem falando, né, que desce dos céus, é justamente do paraíso, desse estado intermediário, dimensional, que não está acima de nós, mas que entendemos em sentido qualitativo, certo? E não sentido farisaico, né, de localização exata, que está aqui acima ou que está abaixo, o inferno. São estados dimensionais, certo? São dimensões diferentes. Então, aqui ele diz: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus. Então, ele diz que vem descer dos céus, vem descendo do paraíso, dessa realidade intermediária, que desce até nós, né? Tudo isso, meus irmãos, depois daquilo que o pastor Elisafa falou no domingo passado, onde vemos aí em Apocalipse capítulo 20, depois do grande trono branco, né? Depois do julgamento final de todas as coisas, né? Vai vir até essa terra que hoje habitamos, e vai ser uma nova terra, vai vir um novo céu, né? Então, e vai vir muito linda, porque você vai ver que tudo vai ser transformado. Você vê aqui no versículo 2 dizendo que preparado como uma noiva adornada para seu marido, né? Então foi preparado com muito amor, muita graça, muita misericórdia, muito cuidado por Deus, este momento precioso que será a inauguração desse novo céu e dessa nova terra. E o versículo 3 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, né? Então veja aí, gente, Deus, o próprio Deus, habitará entre nós, né? Aqui ele diz claramente, com os quais ele viverá, né? Nós viveremos na presença concreta, física, né? Na presença do Filho Jesus, ali naquele estado e momento onde nós gozaremos de toda a presença de Deus na plenitude, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, que hoje vemos em parte, mas chegará o dia em que nós conheceremos face a face, né? E aqui no verso 4 ele ainda diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A queda original cometida pelo homem, certo? Foi o que trouxe a própria morte física, foi o que trouxe toda sorte de tristezas, de dores, de lágrimas, né? De coisas ruins. Mas a Bíblia diz que na inauguração desse novo céu e dessa nova terra haverá a eliminação de tudo isso, porque tudo isso faz parte não mais da nova ordem, dessa inauguração desse novo céu, dessa nova terra, mas faz parte da antiga ordem, né? Que já foi destruída, inclusive com a destruição de Satanás, onde a gente vê no capítulo anterior, no capítulo 20, Satanás é destruído. Então é uma nova era de consciência, um novo céu, uma nova terra, onde muda-se tudo, que não vai ter choro nem ranger de dentes, é só o regozijo, é só a satisfação plena, a completude de nós em Deus, né? E de Deus em nós, né? Nessa reciprocidade enorme, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, que diz
que Deus dará uma pedrinha branca a cada um de nós. E nessa pedrinha branca, só quem saberá o nome, né, que está lá contendo aquela pedrinha branca, é quem recebeu e quem deu, que foi o próprio Deus. Em um gesto de extrema demonstração de singularidade no relacionamento, ou seja, que o relacionamento que Deus tem com os seus filhos não é um relacionamento de pai no coletivo apenas, mas de pai com o filho de maneira individual. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essa antiga ordem já passou. Verso 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Amém, glória a Deus. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Verso 6 diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa relação única entre Deus e os seus filhos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aqui, meus irmãos, é necessário pontuar algumas coisas, que aqui, quando ele fala de covarde, algumas versões diz tímidos, aqui ele está falando de covarde, covarde no sentido de moleza, né? Covardia espiritual, né? Aquelas pessoas que realmente, não só numa covardia espiritual, mas numa covardia também existencial, né? São pessoas que são omissas, são pessoas que constatam determinada situação, sabem que tem que fazer o certo e não fazem, daí cometem pecado, como o escritor Tiago falou, né? Aquele que sabe o que é o bem e não faz, comete pecado, né? Aquela omissão espiritual, né? Quando você é mole no sentido de não ter a coragem de dizer: eu vou renunciar de tudo isso, vou abandonar tudo isso, porque vou viver com Deus, né? De ter essa coragem de modificar, de transformar a sua vida toda, da água para o vinho, né? Que fala dos incrédulos, que são aqueles indivíduos que não creem e não querem crer em Deus, não estão nem aí para Deus. Os depravados, que são assim, que se diabolizaram tanto, mas tanto, que não querem saber de Deus, mesmo que se Deus aparecesse para eles, Jesus lhe dissesse a eles: eu quero oferecer a vocês a salvação, eles diriam: eu não quero a salvação sua, eu quero estar onde eu estou agora, nesse mundo depravado, nessa coisa depravada, eu quero habitar aqui. Da mesma forma que ele também fala dos assassinos, né? O assassino no sentido deliberado da palavra, né? Não é no sentido de você praticar uma legítima defesa, né? Protegendo a sua vida, a vida de outrem, a vida da sua família, mas ali de assassinar deliberadamente uma outra pessoa de forma premeditada, e você ter prazer, né, nessas mortes, como muitas pessoas existem, vivem dessa forma, tendo prazer em ver o sofrimento do outro, tendo prazer em matar o outro, ganhando dinheiro com a morte de outras pessoas, né? Aqui ele fala os que cometem imoralidade sexual, aqueles indivíduos que vivem não sabem viver se não forem na imoralidade sexual, no adultério, na pornografia, não sabem viver de outra forma que não seja dessa, não colocam os pés diante da cruz, pedem perdão a Deus, se arrependem, procuram que Deus restaure o coração e a alma deles, né? Aqueles que praticam feitiçaria, aqueles que se envolvem com magia negra, se envolvem com
sacrifícios, né? Eu estava lendo recentemente a história do rei Manassés e é uma história linda. Manassés foi filho de um grande homem, o rei Ezequias, do canal de Ezequias, naquela passagem onde o profeta Isaías conversando com ele, e juntos oraram a Deus, e o anjo do Senhor veio e matou 185 mil do exército do Senaqueribe, que era o rei da Síria. Então Manassés chegou a sacrificar os próprios filhos dele, no vale de Inom, em Israel, né? Que existe até hoje lá, e era um depósito de fezes, de coisas sujas que lá existiam. Esse vale de Inom era para isso, né? De tanta carga negativa, de energia negativa que existia naquele lugar, não só por causa de Manassés, mas por vários outros sacrifícios idólatras que lá foram feitos, né? E um homem que destruiu as coisas do Senhor, né? Permitiu a construção de altares idólatras onde não deveria ter sido construído, no templo, né? E aí Deus o subjugou, colocou ele numa situação de extrema deploração, e ele acordou, né? Conseguiu refletir, se arrependeu, e Deus o recebeu novamente. E naquele mesmo reino que ele fez todas essas atrocidades, ele recuperou ali, restaurou, né, todo aquele reino que antes adorava de forma difusa a todos os deuses, para adorar ao único Deus, que é o Deus de Israel. E aí ele praticava, a Bíblia diz que feitiçaria, idolatria, tudo de ruim ele fazia, né? Mas aqui são aquelas pessoas que realmente, de tanto fazerem isso, criaram uma crosta que as impediram realmente, porque elas não querem de se encontrar com a luz da vida. Os idólatras, os que adoram a vários deuses, ou têm ídolos, outras pessoas como ídolos, né? E todos os mentirosos, né? Aqueles que não sabem viver se não for na mentira, enganando o próximo, defraudando o próximo, o lugar deles é lá no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que virá o novo céu e a nova terra, que habitará, terá essa descontinuidade, porque foi criado inicialmente um céu e uma terra, mas virá um novo céu e uma nova terra. Haverá essa descontinuidade, mas ela não será histórica, certo? Por quê? Porque nós fazemos parte do primeiro céu e da primeira terra, mas também faremos parte nessa continuidade histórica do novo céu e da nova terra. E quem serve a Deus, assim será, assim acontecerá, diz a palavra. Mas para aqueles que não servem a Deus, como acabamos de ler aqui no versículo 8, os covardes, incrédulos, depravados, assassinos e por aí vai, eles serão lançados no lago de fogo, e aí será a segunda morte. Eu quero que os irmãos abram, ou pelo menos passem a página, ou pelo menos cliquem aí no celular, em Apocalipse 22, no verso 1, que diz assim: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Às vezes a gente, quando lê, né, sobre ruas de ouro, né, a rua principal da cidade, que aqui vem falando, né, a gente fica tentando imaginar como é que vai ser, se esse novo céu, nova terra, essa nossa habitação na eternidade vai ser como hoje nós vivemos, se existirá isso, se existirá aquilo, se casaremos, se iremos ter filhos, se ganharemos dinheiro, se vai ter questão de dinheiro, né, trabalho,
essa coisa toda. Nós não podemos afirmar essas coisas. Hoje nós vivemos isso, né, nesse mundo competitivo, nesse corre-corre danado, porque nós não temos aquela completude em Deus, né? Vivemos num mundo caído, degenerado, mas a partir do momento que essa antiga ordem for destruída e for inaugurada uma nova ordem, tudo mais que hoje nós julgamos como coisas importantes, como coisas a serem feitas, né? Como obrigatoriedade, isso tudo vai deixar de existir, porque a presença do Cordeiro nos suprirá, nos completará, nos satisfará em tudo, né? E os relacionamentos, claro que vão existir, mas serão relacionamentos em níveis totalmente diferentes, que nós não conseguimos nem conceber, nem imaginar, nem perceber. Nós vivemos em um mundo de 3 dimensões, de comprimento, altura e largura, mas um habitante que exista numa 4ª dimensão, o que acontece nesse mundo de 3 dimensões, para ele que está olhando de fora, é uma coisa muito simples, mas ele pode ali chegar, por estar na 4ª dimensão, modificar algo dessa 3ª dimensão, desse mundo de 3 dimensões, né? Ele por estar nesse mundo de 4 dimensões. Então, assim, os habitantes desse mundo de 3ª dimensão vão achar que foi um milagre, que aconteceu algo que foi trasladado de um canto para o outro, mas muitas vezes os habitantes da 4ª dimensão, para eles, aquilo dali é algo extremamente simples, né, de ser feito. E aqui eu queria ter tempo para mostrar. Pronto, eu vou colocar aqui para ficar melhor de entender, que eu acho que não ficou muito claro. Imagine um mundo só com largura e comprimento, certo? Esse mundo com largura e comprimento não tem altura, então é um mundo bidimensional, um mundo de 2 dimensões, certo? Se esse mundo chegar a... O nosso mundo hoje tem 3 dimensões, né? Então, se eu coloco minha aliança aqui, certo? E faço isso aqui, eu que vivo num mundo de 3 dimensões, sei que eu peguei isso aqui e coloquei aqui, certo? Mas para as pessoas que vivem num mundo de 2 dimensões, só com largura e comprimento sem altura, eles não teriam a noção disso aqui que eu acabei de fazer. Então, para eles, era como se existisse uma coisa aqui e misteriosamente essa coisa aqui desaparecesse e aparecesse aqui, certo? Então, nós que vivemos no mundo de 3ª dimensão conseguimos facilmente explicar isso, que apenas eu peguei, tirei de um local e coloquei no outro. Mas num mundo bidimensional de 2 dimensões, as pessoas que ali morassem sem ter noção da altura, eles não saberiam que foi feito isso, e para eles seria um milagre, uma coisa assim fora do normal, né? Da mesma forma é Deus, que é dono não de 3 dimensões, de 4, mas de todas as dimensões que você possa imaginar, pois Ele é o Criador de tudo aquilo que existe, das coisas materiais e imateriais. Então é algo que a gente nem consegue conceber, porque a nossa inteligência é muito limitada. É como o apóstolo Paulo disse, nós conhecemos hoje como um espelho de forma amassada, mas haverá o dia em que nós conheceremos face a face. E aí, conhecendo face a face, nós veremos a glória de Deus na sua plenitude, como aqui diz, né? Que como o rio de água viva, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E aqui no verso 3 ele diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não haverá mais maldição nenhuma, o trono de Deus está estabelecido lá, e o do Cordeiro também estarão na cidade, e os seus servos o servirão. A presença de Deus vai encher todo aquele lugar de novo céu e nova terra, e tudo vai ser diferente, absolutamente tudo. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite.
eles não precisarão de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Como eu acabei de falar, essas coisas que hoje nós buscamos são coisas passageiras, faz parte desse mundo caído. Mas quando foi inaugurado o novo céu, a nova terra, a habitação na completude de tudo de Deus aqui na terra, nessa plenitude, com o novo céu, nova terra, nós não vamos mais ligar para isso, veremos que isso é totalmente fútil, são coisas passageiras, e a presença do Senhor, a presença de Cristo, de Deus, inundará o nosso coração, e nós não sentiremos mais falta de nada, e os nossos níveis de relacionamento vão ser níveis de relacionamento totalmente diferentes dos de hoje, né? Graças a Deus por isso, né? Porque Jesus nos ensina que o melhorzinho de nós ainda é mal, né? Quando ele fala que, porventura, vós que sois maus, sabem dar coisas boas ao seu filho, imagine eu que sou o pai deles, né? Então, o pai real, né? Que criador, originário de tudo, né? Então, o melhorzinho de nós ainda é mal, né? Então, naquele dia, não precisarei mais de nada, porque o Senhor iluminará e tomará conta de tudo e sustentará a tudo e a todos. E nós reinaremos para todo sempre. E o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No verso 7, ele diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorar. Mas ele me disse: não faça isso, sou como servo, sou servo como você e seus irmãos e os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras deste livro, pois o tempo está próximo. E no verso 3, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aqui, meus irmãos, no verso 20, ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venham em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que assim seja. Então, esse novo céu, a nova terra, será uma... Então, esse novo céu e essa nova terra será essa inauguração de Deus aqui na terra, desse novo momento com Ele, para vivermos inteiramente com Ele. Tá bom, meus irmãos? Então, sejamos convictos dessa nossa fé em Deus e convictos de que Deus honrará a palavra dele, de estabelecer esse novo céu e essa nova terra. Amém? Fiquem com Deus, um abraço.